Olá, estou de volta com mais uma aula do componente curricular de ciências. Me chamo Majoelze Slorig, para você que ainda não me conhece. Aula 21, sistema nervoso, ainda dentro do tema corpo humano. Sistema nervoso. O sistema nervoso forma uma rede de comunicação com todas as partes do corpo. Ele coordena nossas ações por meio de diferentes tipos de comando. Constitui o sistema nervoso o encéfalo, a medula espinal e os nervos. O sistema nervoso central é a parte do sistema nervoso que garante a recepção e a interpretação dos estímulos, podendo ser considerado o centro do processamento de informações do nosso corpo. O encéfalo. O encéfalo faz parte do sistema nervoso central e está localizado dentro da caixa craniana, ou seja, dentro do nosso crânio. O nosso sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo é formado pelos seguintes órgãos: cérebro, cerebelo e bulbo. A palavra encéfalo é de origem grega. Veja como é curioso o seu significado. En significa dentro. Kepalê significa cabeça. Portanto, o encéfalo quer dizer o que fica dentro da cabeça, dentro do crânio. O cérebro é o principal órgão do sistema nervoso. Sua camada mais externa, chamada córtex cerebral, é responsável pelo pensamento, pela visão, audição, tato, paladar, fala, memória e controle dos movimentos do corpo. O cérebro praticamente manda nos nossos comandos, né? Então, nós temos aí o cérebro. O cerebelo, essa estrutura situada, deixa eu abrir aqui a imagem, situada na parte posterior e abaixo do cérebro, que está em destaque aí de vermelho, responde pelo controle motor, ou seja, é o cerebelo que garante o equilíbrio, o tônus muscular e a coordenação de movimentos. É muito interessante. O bulbo, também conhecido como medula oblonga, o bulbo é responsável pela respiração e reflexos cardiovasculares, além de transmitir algumas informações sensoriais e motoras. Sua função, portanto, é vital, é importantíssima. Então, nós temos cérebro, cerebelo e o bulbo. A medula espinal é considerada o centro dos chamados arcos reflexos, ou seja, o caminho dos impulsos que provocam as ações involuntárias do corpo humano. Que é aquilo que a gente faz que a gente não controla, que a gente não comanda. Trata-se de um tecido nervoso que passa por dentro da coluna vertebral e se conecta ao tronco encefálico. Os nervos saem do encéfalo e da medula e se distribuem por todo o corpo. Alguns levam mensagens de diferentes partes do corpo para o centro de comando do sistema nervoso. Outros conduzem a mensagem em sentido contrário. Os nervos transmitem nossas sensações
ao cérebro. As ações voluntárias, que são aquelas que nos permitem ter vontade própria sobre elas, como, por exemplo, comer, falar, brincar, mexer o dedão do pé e tantas outras que nós mesmos podemos controlar. Já as ações involuntárias são aquelas que fazemos sem perceber. Como, por exemplo, o batimento do coração, a respiração, aquelas que o corpo faz mesmo quando você está dormindo. Então, nós temos ações voluntárias, que nós fazemos quando nós queremos, com a nossa própria vontade, e temos as involuntárias, que não dependem de nós para acontecer, tá? Elas acontecem naturalmente. Quando mergulhamos na água, conseguimos ficar alguns segundos sem respirar. Expirar e inspirar são movimentos da respiração que podemos controlar até certo ponto. Nós vimos isso no sistema respiratório. Podemos controlar também, até certo ponto, as ações de urinar e defecar. Defecar é fazer cocô, gente. Todas essas ações ocorrem pela contratação dos músculos e são mandadas pelo sistema nervoso. Vamos conhecer melhor sobre o sistema nervoso realizando algumas atividades. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não descreve uma função do sistema nervoso. Eu destaquei o não, tá? Porque a gente, às vezes, tem costume de ler o enunciado da questão e não observar esses detalhes. Captar e interpretar estímulos do ambiente é uma função do sistema nervoso? Sim. Transportar informações? Também. Criar respostas por meio de movimentos, sensações ou constatações? Também. Transportar nutrientes e oxigênio para o corpo? Me bateu um ponto de interrogação agora. Controlar a atividade dos músculos? Ok. Então, a alternativa que não descreve função do sistema nervoso é transportar nutrientes e oxigênio para o corpo. Para que serve o sistema nervoso? Ele forma uma rede de comunicação com todas as partes do corpo. Lembra uma vez que eu falei aqui em uma de nossas aulas que um sistema sempre depende do outro? Ninguém aqui dentro da gente, nenhum órgão, nenhum sistema age sozinho. Todos eles estão interligados uns aos outros. É isso que está falando aí, que o sistema nervoso forma uma rede de comunicação com todas as partes do corpo e coordena nossas ações por meio de diferentes tipos de comandos. E como é que ele é formado? Pelo encéfalo e pela medula espinhal. Qual que é a função dos nervos? Garantir a comunicação entre o sistema nervoso central e os órgãos efetores e de sensibilidade. Essa é a função dos nervos. O sistema nervoso é o sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. É devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem em nossa volta e mesmo no interior do nosso corpo. Ele pode ser dividido em duas porções. O sistema nervoso central, que nós falamos no início, formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, como é o caso do sistema nervoso, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos, gânglios e terminações
nervosas. Então, nós temos aí o sistema nervoso central e temos o sistema nervoso periférico, que está ligado aos nervos. Bacana essa matéria, né? Agora, observe as cenas apresentadas e descreva as ações envolvidas em cada uma. Então, temos 3 cenas. A primeira cena, o que nós vemos nela? Crianças correndo. Na segunda, crianças jogando basquete. E na terceira, torcedores brasileiros. Então, essas ações envolvidas aí também, todas elas dependem de estímulos. E esses estímulos vêm de onde? Do sistema nervoso. Durante a prática de esportes, as pessoas correm, chutam bola, respiram, vibram, têm os batimentos cardíacos acelerados. Nem todas essas ações podem ser controladas pela vontade própria. Então, vamos identificar. Letra A. Consegue controlar a sua vontade. Aquilo que a gente faz por nossa própria vontade. Que ação que é essa? É a voluntária. Não consegue controlar com a sua vontade. Não depende de nós para acontecer. Por exemplo, vamos dar um exemplo do coração. Ele está aqui batendo, né? Ele bate o tempo todo. Não sou eu que estou controlando esse batimento. Então, essa é uma ação involuntária. Pode controlar até certo ponto e não depende da sua vontade. É a expiração e a inspiração. Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? Salivar ao sentir o aroma de comida gostosa. Levantar a perna quando o médico toca com martelo no joelho do paciente. Piscar com aproximação brusca de um objeto ou preencher uma ficha de identificação. Qual desses comportamentos envolve o maior número do sistema nervoso? Preencher uma ficha de identificação. Curioso? Muito curioso. As demais alternativas estão ligadas a reflexos ou a instintos, que são ações naturais e simplistas que envolvem poucas regiões do sistema nervoso. Enquanto o ato de escrever envolve diversas regiões do sistema nervoso, como os nervos periféricos das mãos e dos braços. Também envolve a medula, telencéfalo e cerebelo, além das regiões da memória, para poder preencher a ficha. A gente exerce muito mais o sistema nervoso. Curiosidades sobre o sistema nervoso central. Cerca de 75% da massa total do cérebro é composta por água. Pesando mais ou menos 1,5 kg, representa de 2 a 3% da massa corporal. Consome cerca de 20% do nosso oxigênio e de 15 a 20% da glicose. Quem? O nosso sistema nervoso central. O cérebro possui mais conexões do que o número de estrelas em nossa galáxia. Existem de 80 a 100 bilhões de células nervosas no cérebro. Muita célula. Somos capazes de escanear e processar imagens complexas em até
13 milissegundos. É muito rápido. Massa cinzenta é o nome das células neurais que estão envolvidas em coisas como a memória, a fala e o controle dos músculos. Embora pensemos que ele seja branco ou cinza, o cérebro de uma pessoa viva tem, na verdade, um tom rosado. O cérebro humano tem a mesma consistência macia de uma barra de manteiga. A massa branca recebe esse nome por causa da mielina, que isola os axônios e aumenta a velocidade dos impulsos elétricos. Os homens têm menos massa cinzenta do que as mulheres, mas têm mais massa branca e fluido cérebro-espinhal. Mais quantidade de massa cinzenta pode levar a um melhor desempenho em tarefas de linguagem. Nós, mulheres. A massa cinzenta é importante durante a prática de exercícios, porque permite que você pense e se movimente simultaneamente. Quanta curiosidade, quanta informação bacana sobre o sistema nervoso central. Se você chegou até aqui e ainda não compreendeu muito bem, né, o que precisa ser compreendido, busque mais explicações, mais detalhes, através do seu professor, através de estudar novamente essa aula. Pode pesquisar fora também, lá na famosa internet, tudo sobre o sistema nervoso central e periférico, ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, porque é um assunto muito importante e gostoso também de estudar. E para acessar a plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular no QR Code que aparece aqui no cantinho da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV para você. Se você não conseguiu assistir a essa aula, porque talvez ou você está na escola, ou teve uma consulta médica, ou perdeu a hora, vai lá no YouTube, está lá te esperando. E lá você pode assistir quantas vezes você quiser. E nós ficamos aqui com mais uma aula de ciências. Até a próxima aula. Um grande abraço a essa equipe do nosso estúdio, que é uma equipe nota 10, aos intérpretes, que eu amo muito o trabalho de vocês, valorizo muito também, e a pedagoga Lu. Beijo! Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!